Sejam todos bem-vindos ao Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Estamos prontos para mais uma conversa inspiradora. Nossa entrevistada de hoje é Gaia Passarelli. Ela é repórter de viagem, escritora, editora-chefe do BuzzFeed, uma empresa norte-americana de mídia digital, com atuação aqui no Brasil. Se você, adulto que está nos assistindo, não conhece, experimente perguntar para o seu filho. Ele provavelmente já deve ter visitado esse site. Gaia, seja muito bem-vinda. Oi, muito obrigada. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Imagino. O público do BuzzFeed é bem jovem, ele começa aí com seguidores a partir dos 10 anos de idade, né? Como é que essa plataforma que se conecta com tantas crianças e jovens seleciona temas, informações e notícias? Bom, o BuzzFeed ele começou nos Estados Unidos no começo dos anos 2000. O site está prestes a fazer 15 anos agora, está no Brasil há 7 anos. O público do BuzzFeed é bastante diverso, mas começa com um público bem jovenzinho mesmo, a partir dos 10, 12 anos. A gente tem muito conteúdo em vídeo, muito conteúdo, aquela postagem, quem está ouvindo a gente aqui talvez saiba, aquela postagem tradicional do site, que são quizzes e listas de coisas engraçadas. Mas o que normalmente nos norteia é o que a gente, internamente, o pessoal chama de truth and joy, né? Verdade e alegria. Então, são conteúdos que são leves, são para cima, né? A gente não trabalha com constranger pessoas ou publicar coisas que façam algum mal de alguma forma, e sempre tem que ser verdadeiro. Aí eu estou falando aqui do tipo de conteúdo. Eu sou editora-chefe da parte que a gente chama de BuzzFeed Original, que é aquele conteúdo mais tradicional do BuzzFeed, mas o BuzzFeed também tem um canal de culinária, gastronomia, que é o Taste, que é o maior do mundo, e são aqueles vídeos de mãozinha fazendo comida, filmados de cima, assim. E também tem a parte de news, o BuzzFeed News, que é muito grande nos Estados Unidos, está presente aqui no Brasil também. Tem uma redação em São Paulo, colaboradores em Brasília, e daí o trabalho do BuzzFeed News é diferente, cobre política, cobre economia, cobre sociedade, daí é um tipo de jornalismo mais hard news. Uhum. O que não entra de jeito nenhum no conteúdo do BuzzFeed? Tem alguma regra, algum código que vocês seguem? Tem. Boatos não confirmados sobre tudo que a gente for publicar sobre celebridades, pessoas famosas. A gente prefere esperar um pouco para publicar do que correr o risco de publicar alguma coisa e não ser verdade. E a gente jamais publica história dentro do BFO, né, dentro do BuzzFeed vermelhinho normal ali, a gente jamais publica histórias que possam vir a constranger ou colocar numa má posição alguma pessoa, seja ela célebre ou não. Uhum. E tem que ser uma pesquisa bem grande aí para poder desenvolver um conteúdo. Tem que ser uma pesquisa grande e também tem que ser uma pesquisa rápida, né? Tem isso também. Já aconteceu, claro, na história do BuzzFeed, de subir coisa para o ar e depois ter que voltar atrás, ter que publicar. Isso faz parte do trabalho de conteúdo, né? Isso faz parte do jornalismo. Mas tem que ser rápido e isso requer que a equipe esteja meio em contato o tempo todo, né? É muito raro que alguém da equipe tome uma decisão sozinho. Eu vou fazer isso. A gente está sempre em contato uns com os outros, consultando uns aos outros. O que você acha disso aqui? O que você sabe sobre isso aqui? Essa é uma parte importante do trabalho. Agora, nesse momento de isolamento social, o BuzzFeed global está com toda a equipe no mundo todo trabalhando de casa desde o começo de março, né? Então, são aí vantagens de trabalhar com internet, que permite que a gente esteja trabalhando à distância com bastante agilidade. Isso é verdade, assim como nós estamos aqui pela escola pública também, né? Acho que está todo mundo aí enfrentando esse desafio. Gaia, além dos cuidados com os temas, né, para chegar a esse público, é preciso dar muita importância também ao formato, à linguagem. Conte um pouquinho para a gente aí como que vocês trabalham com essa linguagem que atinge tantos jovens.
Olha, como pessoa, é engraçado, eu já não faço mais parte da demografia de gente que consulta o BuzzFeed de uma base diária, né? Eu tenho 43 anos. Então, até para mim, às vezes, isso é um desafio pessoal, porque eu vou escrever alguma coisa e a minha linguagem já é até um pouco antiquada. Tipo, Gaia, ninguém mais fala assim, gíria de velho. Mas a minha equipe é bastante jovem, então a maior parte da equipe é bastante jovem, então a gente se consulta uns aos outros nisso. Mas assim, a linguagem do BuzzFeed é bastante coloquial, bastante informal, a gente se permite usar gírias e às vezes até gírias que estão começando a aparecer no Twitter, no TikTok, nas redes sociais, a gente já se sente à vontade para usar. Em caso de dúvida, a gente sempre consulta uns aos outros, tipo, pô, você acha que essa palavra aqui funciona? Ou até num nível mais a fundo, assim, essa palavra aqui pode ser ofensiva para alguém, pode ser ofensiva para algum grupo? Se for, a gente troca, né? No final de contas, não falta palavras para usar. Você pode dar exemplo dessas palavras? Ai, agora você me pegou Sim, um caso que teve ontem. Ontem a gente estava publicando uma coisa que a gente publica sempre no site, uma coluna que a gente tem todo mês, que as pessoas gostam muito, que chama Testamos. O Testamos é um guia de produtos e experiências de coisas que ou a gente recebeu na redação e a gente gostou e a gente quer falar, ou a gente comprou, experimentou e quer recomendar. E tinha uma frase no Testamos que era de um produto falando que tinha cheiro de riqueza. E a gente se consultou, assim, tipo, cheiro de riqueza não é uma coisa que meio dá para problematizar? Eu sei que numa conversa entre amigos, assim, aqui na sala de casa, numa mesa de bar, isso passaria batido. Mas se publicar no site, não é meio estranho? Que a gente está falando que quem, né? Porque subjetivamente você está falando ali de que quem é rico cheira melhor. Isso não é uma coisa que a gente poderia trocar? Então, esse é um caso recente que aconteceu ontem. Fala, sim, todo mundo concordou. Sim, essa expressão já está em desuso, essa expressão não dá mais para a gente manter, vamos trocar. Mas são é por isso que é importante a gente ter um trabalho de redação. Todo o conteúdo, antes dele ser publicado, ele passa por outras pessoas que estão ali capazes de apontar, putz, essa frase perdida aqui no meio ela é um pouco problemática, vamos trocá-la. Interessante. Quais são os elementos principais assim, que não podem faltar na página do BuzzFeed? É o que eu acho que, voltando um pouco ao que eu falei agora, é a tal da verdade e alegria. Assim que começou, assim que a OMS classificou o coronavírus como pandemia mundial e todo mundo, né, a gente começou essa discussão muito forte sobre a necessidade do isolamento social, o que a gente fez de imediato foi começar a publicar bastante conteúdo sobre isso. Não conteúdo necessariamente noticioso, mas muito relacionado à saúde mental, a como as pessoas podem se preparar para ficar em casa, como lidar com essa situação, que afinal de contas é uma coisa extraordinária para toda a nossa geração, né? E a gente percebeu que, legal, esse conteúdo ele é importante, ele estava indo bem, mas ele não estava sendo o conteúdo mais acessado do site. Então, qual que está sendo o conteúdo mais acessado do site? Listas e quizzes de coisas leves e engraçadas. Aí a gente para pensar por quê, né? É porque as pessoas estão muito na internet agora e elas precisam, acho que elas chegam no BuzzFeed meio dispostas a parar de prestar, a querer sair um pouco desse modo de noticiário muito dramático. Elas querem se distrair, né? Então, é claro que é super importante a gente falar sobre o que está acontecendo no mundo. Ninguém aqui está pedindo para a galera ficar alienada, mas a gente entende que tem essa missão também de continuar fazendo lista de imagens de gatinho bonitinho, coisas engraçadas, filmes, séries, celebridades, coisas divertidas, porque as pessoas precisam disso também, elas nos procuram para isso. Uhum. Como é que vocês medem a interação do público? Em tempo real, o tempo todo, pela nossa equipe de inteligência social. Isso é uma coisa que o BuzzFeed é muito, muito, muito baseado em redes sociais e a gente está sempre olhando normalmente olhando cada uma das menções que estão sendo colocadas ali. É um termômetro da internet em tempo real, né? A gente, inclusive, permite que o próprio leitor do BuzzFeed
escreva para a gente, sabendo que vai ser escutado, para apontar, às vezes, algum artigo, alguma lista, algum quiz que não foi legal por algum motivo, porque, afinal de contas, a gente também pode errar, né? E tem um grupo muito grande do BuzzFeed dentro do Facebook, ele é aberto, você pode entrar, e a gente também interage muito com as pessoas ali dentro, às vezes até de pedir, tipo, puxa, a gente vai publicar uma lista engraçada sobre, sei lá, histórias de como namorados se conheceram, e a gente vai ali no grupo pedir para as pessoas participarem, elas sempre recebem créditos. Ah, interessante. Você é editora. Explique para mim como é o trabalho de uma editora no meio de uma comunicação online. Então, o editor, seja no online, seja no impresso, seja na televisão, ele precisa ter um entendimento, um conforto sobre de como o trabalho acontece no dia a dia, né? Então, como editora, eu preciso saber como os posts são feitos, como as listas são feitas, tanto no sentido de ferramenta mesmo, como essas ferramentas funcionam, e até de forma mais solta, assim, da onde essas ideias vêm, né? O trabalho de editar texto mesmo, que é super necessário, qualquer um que já escrever um post para blog ou escrever um post no Facebook sabe, né? Quando você escreve sozinho, a chance de você errar um acento, uma vírgula, uma concordância de frase é enorme. Isso acontece. O editor serve justamente para pegar essas coisas. Mas esse trabalho de edição de texto a gente faz muito junto. Quando eu escrevo alguma coisa, sempre tem alguém da nossa equipe que também vai olhar. Mas o meu trabalho como editora é muito estar em contato com as pessoas da equipe, sabendo quem está fazendo o quê e quando as coisas vão pro ar, o que precisa ir pro ar mais rápido, ou esse post precisa ir pro ar ainda essa tarde ou não, esse aqui pode esperar uns 2, 3 dias, o que requer que eu esteja muito em contato com todo mundo o tempo todo. E muito atualizada. E muito atualizado, mas a gente também se permite descansar, normalmente depois, no horário da noite ali, a gente não fica um consultando os outros sobre coisas diversas, a gente desliga, porque afinal de contas a internet não para, mas a nossa cabeça precisa parar de vez em quando. Tem que filtrar as informações. Tem que filtrar, nossa, e nesse tempo que a gente está vivendo, filtragem de informações é muito, muito, muito importante. Né? Não dá para ficar consumindo tudo o tempo todo. Não à toa, no momento que a gente está agora, os casos de ansiedade estão disparando. Assim, as pessoas estão muito em casa, consumindo muita informação, e a gente está tendo que aprender a filtrar o que é informação relevante, o que é informação verdadeira, né? O que é informação que faz bem ou que faz mal, o que a gente pode compartilhar ou não. É um dos desafios maiores da nossa geração que cresceu com a internet, é aprender a lidar com isso. Porque também tem muitas notícias fake news. Muito, muito. Isso é uma das coisas mais, né? A nossa maior crise, eu acho, é uma crise de informação. As pessoas não estão acostumadas com a ideia de checar, né? Da onde elas não estão acostumadas muito com a ideia nem de questionar se essa informação é verdade ou não. Acho que isso é o mais sério. Mas, ao mesmo tempo, sendo até um pouco otimista, a gente está começando a ver primeiro casos de condenação por compartilhamento de fake news. Então, acho que isso vai ser um assunto bastante importante daqui para frente. Gente, sempre chequem, tá? Por favor, não compartilhem as coisas a esmo. É uma das paradas mais nocivas no mundo hoje. Como é que as pessoas podem... Como é que as pessoas podem... Falhou? Repete para mim. Repete. Como é que as pessoas podem checar a informação? Você teve uma coisa muito interessante que aconteceu agora, assim que estourou a crise do coronavírus, que foi uma pesquisa que mostrou que a confiança das pessoas nos veículos de comunicação tradicionais, ela voltou. Só um minuto que eu coloco a campainha. Lô, você atende, por favor. Fala que eu pego depois, tá? Trabalhar em casa, né, gente? Essas coisas acontecem, eu tô tocando o interfone. Enfim, a confiança das pessoas está voltando para os veículos de comunicação tradicionais. Jornal, rádio, TV.
até a própria internet. Mas eu acho que isso é uma das coisas principais. Você vê se a fonte de onde você está recebendo aquilo se é uma fonte fidedigna. Esse site ele realmente existe? Da onde veio essa informação? O que te diz que o Zezinho, primo do amigo do porteiro, da conhecida, da sua tia, sabe mais sobre alguma coisa do que um repórter treinado que realiza essa profissão há sei lá quantos anos, sabe? Que tem, no momento que a gente está vendo agora, né? Ou um cientista que se baseia em métodos cientificamente confirmados, né? Mas a gente vive numa fase em que essas coisas são realmente muito, muito nubladas, porque a gente tem o presidente dos Estados Unidos falando que é ok tomar produto de limpeza para se livrar de uma doença. Então, complicado, né? Mas no jornalismo tradicional sempre se dizia que uma informação precisa ser checada por 3 pontos diferentes. Isso é uma coisa que dá para a gente aplicar no que a gente recebe hoje em dia, no WhatsApp, nas redes sociais. Tome você o cuidado de checar isso por 3 pontos diferentes, preste atenção se essas fontes são dignas. E assim, na dúvida, não compartilha. Sabe? Se tem o bichinho da sensatez aqui na sua cabeça dizendo, cara, essa notícia é estranha, na dúvida não compartilha, evita. Ótimo, porque senão pode criar mais confusão ainda. São confusões que têm sido criadas, né? Eu não vou entrar no assunto político aqui, mas se a gente falar da própria prevenção de vírus, do coronavírus, todo tipo de informação estranha rolando, até gente falando do tipo, não, protege a capa com plástico. Pelo amor de Deus, quem que vai colocar plástico no rosto, sabe? Lava a fruta com um determinado produto de limpeza. Não coloca produto de limpeza na fruta, isso é uma loucura. Lava com água. Ou usa vinagre, como todas as nossas avós sempre fizeram, né? Então, essa é uma das partes mais importantes do trabalho jornalístico hoje, e eu não trabalho no BuzzFeed News, né? Eu trabalho no BFO, mas eu fico muito feliz de ver que a gente tem uma equipe de repórteres muito experientes e absolutamente comprometidos com informação real, colocando a informação ali para os brasileiros. Muito bom. O seu trabalho ele exige muita pesquisa, muita leitura. Em que momento da sua vida o interesse pela leitura foi despertado? Nossa, daí eu preciso ir lá atrás. Eu fui a primeira criança na época eu sou do ABC, né? Na época eu morava em Ribeirão Pires, eu estudava numa escola pública do ABC, e eu aprendi, eu tenho essa lembrança, assim, da minha mãe ser chamada na escola para conversar com a professora, porque eu já estava lendo antes das outras crianças, eu já estava lendo, eu era muito quietinha, assim, tinha dificuldade de concentração, então ao invés de prestar atenção na aula, eu ficava com os meus livrinhos, assim, que eu ficava lendo. Então, esse interesse pela leitura, ele sempre existiu, muito por influência do meu pai e da minha mãe, que foram leitores vorazes, assim, minha mãe em especial, apesar da minha mãe ser uma pessoa que não terminou o colegial, né? Ela estudou só até o segundo colegial, mas ela sempre gostou muito de ler e ela passou isso para mim e para minha irmã. Na minha casa sempre teve livros de todos os tipos e nenhum livro era proibido ou era tabu. Era meio, tá, você quer ler isso aqui, então você vai precisar entender sobre o que isso trata, qualquer coisa conversa comigo. E eu cresci uma boa leitora por causa disso, e a minha irmã também. Minha irmã é uma pessoa que também lê muito. E meio isso, mesmo nos momentos em que eu não estava interessada na escola, por exemplo, eu sempre consumi muito livro, e todo tipo de livro. Eu li muita história em quadrinhos na vida, li ficção, não ficção, crônica, jornal, e acho engraçado quando a gente fala hoje que os jovens e os adolescentes não leem mais porque eles estão na internet. Muitas vezes quando você está na internet, você está realmente lendo. E existe um mercado enorme para a literatura de jovens adultos, né? Essas séries de distopia, séries para jovens, elas são muito, muito, muito populares, muito lidas, muito vendidas no mundo todo. Então, eu acho que... Eu me recuso a acreditar que o jovem não está lendo. O jovem está lendo sim, talvez ele esteja lendo de outra forma. Uhum. O que a leitura desperta nesses jovens?
o principal, acho, é a curiosidade pelo mundo ao redor. Acho que isso é a coisa mais importante, assim. Quando eu, muitos anos depois de ter sido uma estudante, ter sido jornalista de música, ter sido apresentadora de TV, eu comecei a viajar muito a trabalho, né, para escrever sobre os locais que eu visitava. E a leitura foi uma ferramenta imprescindível nesse momento, porque antes de viajar, através da leitura, eu já podia ter um contato com os lugares para onde eu ia, então eu também já chegava preparada para saber o que eu queria encontrar, que história que eu poderia procurar, né? Acho que a leitura te traz muitas ferramentas para você entender o mundo, né? A interpretação de texto é uma das ferramentas mais importantes que a gente pode ter. Não basta ler, você tem que entender o que você está lendo, você tem que questionar o que você está lendo, você tem que ter senso crítico. A gente não pode aceitar como verdade. A gente está falando de fake news agora há pouco. A gente também não pode aproveitar como verdade qualquer coisa que você está lendo em qualquer lugar, não é? Você tem que saber pensar sobre o que você está lendo. E acho que quanto mais você lê de fontes variadas, de diferentes pessoas, em diferentes lugares, mais você desenvolve essa capacidade crítica mesmo. Uhum. Você foi VJ da MTV entre 2010 e 2013. Como é que foi essa sua experiência como apresentadora? Foi muito maluca, porque eu nunca tinha pensado em ser apresentadora de televisão na vida. Já faz muito tempo, mas as pessoas me perguntam sobre isso ainda hoje, né? Tá aqui você perguntando. E, assim, eu cheguei na MTV porque eu já era repórter de música. Eu já escrevia sobre música na internet para alguns veículos há alguns anos. E aí a MTV me chamou para fazer um trabalho de curadoria de uma faixa de videoclipes que eles passavam à noite, que era de música, enfim, música alternativa, de vanguarda e tal. Por causa disso, uma hora eles me chamaram para fazer um teste para ser VJ. E como pessoa que cresceu vendo MTV, né? Porque a MTV entrou no ar quando eu tinha 13 anos, eu passei a adolescência inteira assistindo. A oportunidade de ser DJ era boa demais para deixar passar, era muito realizar um sonho de adolescência. Assim. Por mais que eu já não fosse mais adolescente, eu já tinha 30 e tantos anos, já era mãe, mas era bom demais para perder. E daí eu fiz um teste. O teste de DJ coloca uma câmera na sua frente e pedem para você falar umas coisas. Eu tinha certeza que eu tinha ido super mal. Eu falei, imagina, eles nunca vão me ligar. Depois de um mês, eles ligaram, tipo, a gente quer que você comece o dia tal. Aí, por não ter nenhuma... Eu não tinha desejo de ser apresentadora de TV como a figura da âncora de televisão, ou, enfim, Fernanda Lima, Daniela Scarelli. Não tinha muito, eu achava legal, mas não era tipo um desejo meu enquanto carreira. Falei que tudo bem, só que eu fazia questão de programar o meu próprio programa, no sentido de escolher quais eram os meus assuntos, as minhas pautas. Isso para mim era importante. E eu foi uma experiência, para responder essa pergunta melhor, foi uma experiência muito maluca, porque a televisão tem um alcance muito grande, e eu, como repórter de música alternativa, eu não tinha ideia desse tipo de alcance, das pessoas realmente pararem na rua para conversar com você, e, enfim, como eu falei, as pessoas lembram de mim na MTV até hoje, né? Já faz 10 anos. E é isso, foi muito doido. Eu tive que deixar vários preconceitos que eu tinha, porque rapidamente eu percebi na televisão que ninguém estava interessado no tipo de música super alternativa e experimental que eu gostava. Na televisão, as pessoas realmente queriam ver a Lady Gaga e a Katy Perry. E eu tive que entender que tudo bem colocar eu gostar da Lady Gaga ou da Katy Perry não era um problema, era algo que eu também podia gostar. Então, enfim, eu acho que eu tive que aprender a entender mais o gosto da minha audiência, né? Porque passou a ter uma outra audiência naquela época. E aprender muito como funciona a televisão, como que você se expressa. Você tem um gato aqui. Essa é a Jezebel, que mora por aqui. Ai, que beleza. E, enfim, tive que aprender muito sobre ouvir a própria audiência, que certamente foi um aprendizado muito importante para onde eu estou agora no BuzzFeed. Sim. Os estudantes, eles também se envolvem, né, com desafios aí parecidos com o de um apresentador, seja para apresentar os trabalhos em plena sala de aula, seja para gravar vídeos relacionados aí aos temas da escola.
Só que às vezes também existem barreiras como a timidez, a falta da prática. Que dicas você deixa para esses estudantes que também têm que enfrentar esse perfil aí de apresentador? A resposta mais curta, e não é nada fácil, então posso soar um pouco hipócrita, vocês me desculpem, mas assim, é necessário perder a vergonha. No momento que você perde a vergonha de estar na frente da câmera, a coisa funciona. Esse perder a vergonha é muito difícil. A gente tem muito ego, né? Então, se você está na frente da câmera e você está super preocupado com como você está aparecendo, como estão te vendo, a chance é que você vai estar com um movimento travado, você vai estar meio assim, você vai estar como... A câmera, ela pega tudo, né? A câmera entrega tudo. Então, você tem que aprender a ficar genuinamente confortável na frente da câmera. Por que algumas pessoas são tão boas na câmera? A gente fala que a câmera ama a pessoa. Porque essas pessoas já se entenderam com a câmera como se fosse um amigo. Sabe, um dos melhores conselhos que eu recebi da minha diretora quando eu comecei a trabalhar na MTV, tipo, entende que a câmera é tua amiga, conversa com ela. Não fica pensando nas pessoas que estão lá atrás, mas pensa só no visor ali, conversa com ela como se fosse, e fica à vontade com ela. É claro que, assim, isso não é fácil, isso não vem de uma hora para outra e precisa de treino. Não tem ferramenta melhor do que se gravar, ainda mais hoje, que a gente tem tanta, né? A gente tem celular, a gente tem computador, a gente tem tanta possibilidade. Se gravar falando e depois ver o que você está fazendo que é bom ou não é bom, onde que você está acertando, onde que você está errando, e vai tentando corrigir. Isso vem com a prática mesmo, mas o perder a vergonha é o mais importante. Falando assim, para mim não foi fácil. O meu primeiro um ano inteiro na MTV foi muito difícil. Eu odeio ver esses vídeos até hoje, porque eu tô sempre super travada. Dá para ver no vídeo que eu tô, tipo, dura, assim. Eu fui relaxando depois, no momento que eu também fui entendendo que ou relaxava ou não ia rolar. Mas, assim, a gente está falando de câmera, né? Mas ir na frente de uma sala de aula com 40 pessoas e apresentar um trabalho é super desafiador, é super difícil. Você está pensando ali como que seus colegas estão te julgando, você acha que alguém vai te zoar. Às vezes alguém vai te zoar mesmo, isso vai acontecer, não somos imunes. Então, você treinar em casa, se preparar, conhecer bem o seu assunto, dominar bem o seu assunto, é a melhor coisa que você pode fazer. E trabalhar, acho que principalmente também a própria segurança interna, né? Porque errando, acertando, não é tão importante assim. O importante, eu acho que é a vontade de você passar aquele conteúdo, compartilhar aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, principalmente no ambiente escolar. Isso, compartilhar o que você aprendeu é super importante, mas para isso você precisa estar seguro de que você aprendeu aquele conteúdo que você vai passar, né? Você não pode estar gaguejando, eu acho que é isso, mas eu não tenho certeza. Não, se prepara direitinho. Quanto mais bem preparada você tiver, melhor você vai conseguir passar a sua mensagem, né? Isso é muito valioso. E, assim, também tendo em mente que errar faz parte, ainda mais quando a gente está na escola, quando a gente está estudando, onde a gente está para errar mesmo, né? Porque é onde a gente vai consertando as coisas. Então, errou, gata, volta um pouquinho, faz de novo e acerta. É isso. Você não fica uma mancha pro resto da sua vida porque você gaguejou, falou uma palavra errada, comeu uma frase. Você conserta e vai em frente. É isso mesmo. E no caso desses alunos gravarem um vídeo, eles também têm que pensar um pouco no cenário, na questão do áudio, na questão da luz, isso também interfere muito. Principalmente luz. Luz é mais importante que tudo, assim. A gente tem, enfim, celulares hoje em dia captam muito bem, quanto mais caro, melhor, né? Enfim, o meu não é desses, mas celular também, mas assim, você testar em casa, luz natural normalmente funciona melhor que qualquer coisa. E é muito fácil comprar hoje em dia, é relativamente barato, acho que com R$20 você compra aquelas lâmpadas redondas, a gente chama de luz de blogueira, mas com certeza tem ring light, não sei.
que você coloca no celular e já faz uma diferença legal, assim, porque não é aquela luz branca, dura, é uma luz um pouco mais difusa, um pouco mais amarelada, um pouco mais confortável. Cenário, lógico, é super importante. Eu estou usando um pano que eu tenho pendurado na parede aqui, ó, com o mapa mundi. Cenário é super importante, mas a luz é mais importante que tudo. Uhum. A partir do trabalho que você realizou como VJ na MTV, você também passou a escrever músicas para música, né? Temos sobre música para a Folha de São Paulo, Revista Bis, entre outros. A música ainda é um elemento na sua vida? Música é um elemento super importante na minha vida, sempre foi. O meu pai era pianista e musicista, tocava vários instrumentos, ele foi maestro. E a gente ouvia muita música, na época discos de vinil, né? Ouvia muita música em casa, meu pai era muito ligado à música clássica e a minha mãe gostava de artistas populares, MPB, Gil Caetano, Elis Regina, Chico Buarque, um pouco de tudo. E eu e a minha irmã crescemos muito ligadas em música. A minha irmã, enfim, aprendeu a tocar baixo, aprendeu a cantar, aprendeu a fazer várias coisas. E eu não desenvolvi talento musical nenhum, mas eu comecei a escrever sobre música. Eu montei meu primeiro website de forma totalmente instintiva, assim, em 1997, com a ajuda de 2 amigos, que era para falar sobre as músicas que a gente gostava. E isso acabou se tornando uma carreira, assim, uma carreira um pouco difícil, porque o jornalismo cultural é uma área restrita, é complicado. Para mulheres, jornalismo musical é mais difícil para mulheres do que para homens, porque você tem que ficar o tempo inteiro provando que você realmente entende daquele assunto e que você não é apenas um rostinho bonito e etc. Mas depois acho que eu cheguei no auge disso ali quando fui VJ, depois disso achei que não tinha muito mais para onde ir e eu quis mudar de carreira mesmo, achei que já estava na hora de fazer outra coisa, ia ser benéfico para mim se eu aprendesse a fazer outra coisa. Mas isso não significa que eu ouço menos música, né? Imagina, eu ouço música pra caramba em casa, mas talvez eu tenha dado uma estacionada, no sentido de não preciso mais ficar procurando quais são as últimas, não sinto mais essa necessidade de ficar procurando quais são as últimas novidades musicais. Hoje em dia eu estou feliz ouvindo as coisas que eu ouço mesmo e está ótimo assim. E como eu estou envelhecendo, né, acho que eu estou ficando com o gosto dos meus pais. Eu ouço muita música clássica, eu ouço muito MPB. Minha mãe gostaria de ouvir isso, né? A música é muito inspiradora. Sim. Você também é autora do livro Mas Você Vai Sozinha? São crônicas, na verdade, né, sobre viagens que você fez aí pelo mundo, tem passagem pela Índia, por Portugal, África do Sul, Brasil. Como é que você se tornou escritor? Então, depois da experiência da MTV, e na época eu estava escrevendo para vários veículos aqui em São Paulo, eu estava fazendo muito meu trabalho como freelancer, né, para vários lugares, e eu montei um blog, quem quiser entrar é gaiapassarelli.com, está no ar ainda, onde eu, enfim, colocava as reportagens que estava fazendo, e eu peguei um trabalho como tradutora num site norte-americano que estava chegando no Brasil, que era um site de viagem. E, enfim, eu subi de posição muito rápido ali, me tornei editora do site aqui no Brasil e eu comecei a ser convidada para viajar para vários lugares, para escrever sobre esses lugares, o que é um sonho. É super legal, é a melhor profissão que tem. Mas, enfim, acho que eu comecei a colecionar para mim mesma algumas histórias de coisas legais que aconteciam comigo nas viagens, né? E eu tinha também o hábito de mandar longos e-mails para os meus amigos quando eu estava viajando, contando alguma coisa que aconteceu. Aí, sempre tive esse desejo de ser escritora, só que na minha cabeça, para eu me confirmar escritora, era necessário que eu tivesse um livro de verdade, de papel, com capa, bonito, à venda nas livrarias, né? Eu sentia que para eu poder me apresentar como escritora, eu tinha que ter um desses. E eu comecei a conversar com as minhas amigas, assim, sobre as ideias que eu tinha para escrever um livro e tal, e foi uma delas que falou, tipo, escreve sobre as viagens que você está fazendo, você tem tanta história legal, né? Essas histórias, assim, às vezes são as histórias que, normalmente, as histórias boas são as histórias
que a gente compartilha com os nossos amigos quando você está comendo algo, ou para a gente que é mais velho, estar numa mesa de bar, assim, histórias de coisas que deram errado, histórias engraçadas. E eu tinha várias dessas. Aí eu montei uma proposta de livro, levei para algumas editoras aqui no Brasil, não foram aceitas, e depois uma editora grande, que é a Globo, esse material chegou na Globo e a Globo topou publicar. Então, a história é meio essa, assim, o livro vendeu bem na época, está na segunda edição, continua vendendo. Ele é um produto, livro muito bonitinho, né? Ele é ilustrado por uma artista plástica maravilhosa chamada Nália Moraes. As ilustrações são muito bonitas e ele é pensado para um público mais jovem que eu. As ilustrações, a ideia é meio que as pessoas possam fotografar e publicar no Instagram. Essa foi uma sacada da editora que funcionou super bem. Até hoje me marcam quase todos os dias. Alguém tira uma foto do livro e marca. E esse foi um aprendizado muito legal também, de entender que o livro não... O trabalho do escritor é um trabalho muito solitário, né? Você precisa ficar sozinho para conseguir, sozinha para conseguir escrever, senão o trabalho não anda. Só que o trabalho de publicar um livro não, é um trabalho que envolve várias pessoas, você não faz sozinho, você precisa que outras pessoas leiam para ver se está bom, você precisa ter um editor ou editora que corrija o livro para você, encontre problemas, melhore ele. E esse livro foi uma equipe só de mulheres dentro da Globo que realizou, e ele ficou 1000 vezes melhor do que se eu tivesse feito sozinha via crowdfunding. Foi uma experiência muito legal, assim, trabalhar com essa equipe. E como é que foi o seu processo de escrita para o livro? A primeira coisa que eu fiz, assim, eu estava lidando com experiências do passado, né? Coisas que já aconteceram comigo e tá ali dentro da não ficção. São histórias reais que aconteceram comigo. Então, foi um trabalho muito de memória, de voltar nas histórias que poderiam ser legais, que poderiam funcionar no livro. Eu tive que entender que tinha várias histórias que, por mais simpáticas que elas fossem, elas não funcionavam no livro, porque precisa ter uma história para funcionar, ela precisa ter algum tipo de conflito, né? Algo que te leve até o final. Não dá para ter uma história de, fui em tal lugar e foi ótimo. Isso não é uma história. As histórias que estão lá são sempre relacionadas a coisas que deram errado, e como eu sou uma pessoa muito atrapalhada, sempre tem coisas dando errado nas minhas viagens. E uma coisa que me ajudou muito, muito mesmo, é que eu sempre tive diário. Desde criança, eu sempre tive o hábito de escrever o que está acontecendo comigo. E sempre tive cadernos de viagem. Claro, que isso é uma ferramenta de repórter, né? Como a viagem estava fazendo a trabalho, você estava anotando coisas que eu ia usar nas reportagens depois. Mas também sempre no avião, ou no ônibus, ou no trem, ou no quarto de hotel, escrevendo sobre as coisas que eu estava observando, que eu estava sentindo. E esses cadernos resultaram numa caixa de madeira enorme que eu tenho, que fica ali no meu escritório. Então, boa parte do trabalho foi voltar nessas anotações e reencontrar essas histórias para poder escrevê-las e reeditá-las. Foi muito bom poder contar com esse material, agradecer a Gaia do passado, tá? Bom que você fez isso, você facilitou muito. Se eu tivesse que simplesmente lembrar todas as histórias do zero, coisas legais teriam ficado para trás, assim. Deve ser um desafio também selecionar o título de um livro, né? Por exemplo, você chegou nesse resultado, mas você vai sozinha? Esse título tem duas coisas. Ele foi uma proposta da própria editora que trabalhou comigo. Era um título de um post de blog que eu tinha no meu blog, que ela leu e ela gostou. E eu topei, eu gosto desse título porque, assim, ele não é só relacionado à viagem. Isso é uma pergunta que mulheres ouvem em qualquer etapa da vida, né? Mulheres mais jovens, mulheres mais velhas, mulheres ricas, mulheres pobres, mulheres já profissionais atuantes, mulheres estudantes, todas nós escutamos, porque nós somos questionadas, né? Se eu estou indo para algum lugar, não tem ninguém me acompanhando, peraí, mas você está indo sozinha? E não só não tem ninguém me acompanhando, às vezes tem duas mulheres indo juntas e elas são questionadas porque se não tem um homem, então elas são sozinhas. Na época que o livro foi publicado, na época que eu estava editando o livro, teve um caso muito triste de duas turistas argentinas que foram assassinadas no Equador, numa cidade balneária no Equador.
E foi muito doido, porque a mídia argentina estava contando a história delas, porque elas estavam sozinhas. Como que elas estavam sozinhas se elas estavam juntas? Elas eram duas, sabe? Mas elas estavam sozinhas porque elas estavam com um homem, eles estavam sem um homem, como assim, se elas estivessem com um homem, elas estariam mais seguras? Será que esse cara não teria sido assassinado também? E assim, a culpa certamente não é delas, e sim do cara que cometeu o assassinato, né? Então, o título, ele é um título leve, engraçadinho, é uma pergunta, mas eu acho que dentro dele tem todas essas questões que são muito importantes para as mulheres hoje. Muito bem. Você também foi criadora de um blog, Chic in Your Past, com conteúdos na área de cultura, de arte. É desafiador escrever um blog e mantê-lo atualizado? Sim, mas desculpa fazer uma correção, o Chic in Your Pasta não é meu, o Chic in Your Pasta é um blog para onde eu colaborei, é um blog muito legal, procurem aí, mas é um blog de uns amigos meus, eu escrevi muito para lá. O meu blog mesmo é o gaiapassarelli.com, que no momento é legal você perguntar isso, porque no momento ele está desatualizado, infelizmente. Manter um projeto pessoal, seja um blog, um canal no YouTube, um podcast, manter um projeto pessoal na internet é muito gratificante, pode render muitas coisas legais, mas dá trabalho pra caramba, gente. Fazer post de blog não é só escrever um negócio e botar lá na internet. Você tem que escrever, editar, checar informações, escolher uma imagem bonita, colocar tag, 1000 coisas, e depois você ainda tem que divulgar, né? Que é a parte mais difícil, você fazer o seu conteúdo chegar às pessoas no meio de tanto conteúdo que tem hoje em dia. Então, o meu blog, que é o gaiapassarelli.com, acabou meio ficando... Quando eu comecei a trabalhar no BuzzFeed, foi começo do ano passado, ele acabou ficando meio em desuso, porque, enfim, não consegui manter. Mas o conteúdo está todo lá. Agora, apesar do desafio, né, é uma boa ferramenta também para se trabalhar dentro da escola, multiplicando a informação? Nossa, se a época que eu era estudante tivesse blogs para eu consultar, aliás, se tivesse internet, ia ter sido completamente diferente. É muito legal que as pessoas hoje elas têm tanto conteúdo, tantas ferramentas disponíveis para ajudar mesmo. Gente, eu faço parte de uma geração que consultava enciclopédia de papel, tinha que ir na biblioteca, às vezes a biblioteca não era perto de casa. Dava muito trabalho. Mas a gente tem um outro desafio que tem a ver com o que a gente estava conversando lá no começo, filtrar essas informações, né? Quais são as informações confiáveis que você vai usar. Agora, fazer blog como ferramenta para se expressar, literariamente, ou em vídeo, ou o que quer que seja que você faz, é muito legal, mas poder também compartilhar com as pessoas o que você está aprendendo, tem muitos canais sobre, sei lá, tem um canal que eu adoro, da Tatiane Leite, que ela fala muito sobre livros que vão cair no Enem, por exemplo, todo ano ela faz isso, sabe? É uma forma de compartilhar conhecimento, é útil para você e é útil para os outros também. E eles também podem envolver a multidisciplinariedade, né? Pode dar dicas aí de português, de geografia, pode transformar uma linguagem de uma forma mais leve, você acha? Acho que sim, com certeza, mas sempre considerando que se você vai compartilhar esse tipo de informação, por favor, tenha muita responsabilidade e compartilhe informação checada direitinho. Não vai colocar material de geografia errado na internet para depois fazer o coleguinha errar na prova. A responsabilidade é importante. Isso é importante de lembrar. Você em toda a experiência que você passou, né, como VJ, como escritora, como criadora aí de um blog, agora como editora, quais foram os desafios que você encontrou em termos profissionais, pessoais, que você conseguiu se superar? No meu caso,
Acho que sempre tem o desafio de ser mulher, enfim, você precisa se provar mais, e ser mulher e ser mãe, você também tem que trabalhar em dobro, porque muitas vezes o trabalho todo está com você, né? Eu tenho a sorte, o privilégio de ter tido filho com um homem que é um excelente pai e sempre foi uma pessoa participante. Essa não é a realidade da maioria das minhas amigas, que tem que trabalhar e criar seus filhos sozinhas, porque o homem deixa de ser pai, mas a mulher nunca deixa de ser mãe, né? Então, esse tipo de... O desafio principal é esse. E quando eu trabalhei no jornalismo musical, isso era muito nítido. A gente tem que lembrar que faz mais de 10 anos, tá? Em alguns casos faz 15. O mundo era bastante diferente há 10, 15 anos atrás. Mas, assim, eu sentia constantemente uma falta de ser levada a sério no que eu estava falando, porque essa menina aí que está começando, sabe? Então, às vezes eu falar uma coisa e o meu colega VJ falar uma coisa, só que ele é homem, então o que ele está falando é levado mais a sério, porque ele é homem, então ele entende melhor. Isso foi uma constante na minha vida. Uma outra coisa foi ter que... Uma outra coisa, isso que eu falei é a parte ruim, deixa eu falar agora uma parte boa. Um desafio constante é ter que atualizar as ferramentas que você usa. Então, falei, né? Quando eu era estudante, a gente usava enciclopédia de papel. Hoje em dia, eu estou aqui falando com vocês via Zoom. Eu faço parte de uma geração que não nasceu com a internet. Eu tive televisão preto e branco, telefone de disco. Hoje em dia, usamos celulares. Eu tive que aprender ao longo da vida a me atualizar com todas essas ferramentas. Os meus avós, isso não aconteceu, né? Eles não conseguiram se atualizar com tanta velocidade. Mesmo minha mãe, que tem só 20 anos a mais que eu, mas a minha mãe, hoje em dia, ela tem muita dificuldade com as ferramentas. E isso vale para tudo na comunicação, porque a forma como a gente comunica, ela está mudando o tempo todo. Hoje em dia eu preciso lidar com o TikTok, que para mim é alienígena. Eu olho o TikTok e falo, meu Deus do céu, o que é isso? Eu nunca vou entender. No entanto, o TikTok é uma plataforma importante para o meu público leitor do BuzzFeed. Eu vou ter que entender o TikTok. Ou pelo menos eu vou contar que o pessoal que trabalha comigo entende o TikTok muito bem para me ajudar. Mas esse desafio é constante também, de estar o tempo todo disposta a atualizar a forma como eu trabalho. Porque se eu parar de atualizar, eu vou ficar para trás. Porque essa atualização também envolve os professores, né, que lidam com essa nova geração, que tem também que aprender dessas novas ferramentas. Entre elas, como você acha que pode ser o experimento de um professor para que atinja mais ainda o seu aluno usando ferramentas digitais? Que dicas você deixaria para esses professores? Putz, o professor está mais acostumado a falar na frente da sala de aula, mas talvez... É difícil para mim essa pergunta, porque eu não sou professora, então eu não tenho essa experiência para passar. Talvez a dica que eu vou dar, ela não sirva para a experiência do professor. Eu imagino que os professores, nesse momento, estão tendo que se atualizar de forma muito rápida. Eu não sei o quanto esses professores estão tendo o suporte necessário para poder fazer essa transição, porque isso é uma coisa que eu percebi muito agora quando a gente, no BuzzFeed, quando a gente começou todo mundo a trabalhar de casa, o quanto é diferente uma pessoa que tem ali na sua casa, sua mesa confortável, com a sua cadeira, com a sua conexão de internet boa e estável para trabalhar, e pessoas que não têm isso, sabe? Que depende da conexão do celular, que é instável, ela vem e vai, ou não tem um canto silencioso em casa onde possa trabalhar. Então, assim, o professor tem que, óbvio, cumprir a parte dele no sentido de preparar esse material para ser passado para o aluno e aprender a se expressar com a câmera, que é diferente de se expressar numa sala de aula, mas o professor também precisa receber as ferramentas para poder fazer esse trabalho, que muitas vezes é um computador atualizado, uma conexão de internet estável. Quem está pagando a conta de telefone, a conta de internet desse professor, sabe? Umas coisas assim. Então, são muitas variáveis que a gente tem que levar em consideração. Mas do meu lugar, a dica que eu posso dar é
aprender a se expressar na frente da câmera, do celular ou do computador, com tanta naturalidade quanto você se expressa na frente de uma sala de aula. E sim, treinar para dominar essas ferramentas, porque o Zoom é diferente. Talvez daqui a pouco a gente não vai estar mais usando o Zoom, a gente vai estar usando o Google Meet, ou a gente vai estar usando outras coisas que tem por aí. E a gente precisa aprender a lidar com elas. Uhum. E são diversas ferramentas, né? Eu acho que a gente está no momento de realmente aprender. Acho que estamos todos assim. Estamos todos aprendendo e também notando quais são os nossos desafios, né? Às vezes a internet que a gente usava em casa para se divertir, para assistir coisa no YouTube, a conta de Netflix que a gente assina, ela não esse uso da internet não é o mesmo uso de quem está efetivamente trabalhando com a internet agora o tempo todo. Então, enfim, é uma adaptação que todo mundo está tendo que fazer ao mesmo tempo. Uhum. Agora, a leitura escrita é uma dica constante. Leitura escrita é uma dica constante. Eu estava no meu Instagram, acho que ontem, eu estava com aquela coisa de perguntinha no Instagram, e uma menina me escreveu porque, enfim, ela gosta muito de escrever, lê o que escrevo, etc. E ela perguntou qual era a dica para não parar de escrever, né? E a dica é a mais clichê de todas, gente, que é ler muito. Quem lê, escreve melhor, né? Não dá para contornar isso. Quanto mais você lê, melhor você vai escrever, porque você tem mais referência e porque você também está se tornando cada vez mais confortável com essa ferramenta que é a leitura escrita. Agora, e praticar, aprender a deixar o ego um pouco de lado, né? Escrever de forma solta e aprender a editar o seu próprio texto, perceber onde ele pode melhorar, perder o medo de mostrar o seu texto para as pessoas. E tem uma coisa quando a gente vai publicar conteúdo na internet, tem uma coisa de dar uma engrossada na casca também, sabe? Porque quando a gente está publicando, ainda mais conteúdo escrito, mas vale para vídeos e outras coisas também, a gente está se abrindo a ser criticado, e isso é o que deixa a gente mais inseguro, né? Ai, será que vão gostar? Não, nem todo mundo vai gostar. E a internet funciona desse jeito. Às vezes alguém vai, inclusive, te xingar, falar uma coisa totalmente sem cabimento, só porque ela pode te xingar de forma anônima. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Faz parte, a internet não é um mar de rosas, né? Faz parte ter que ver quais são as críticas que são válidas, quais são as críticas que elas não podem te atingir, no sentido de impedir que você continue trabalhando, se estressando, escrevendo, gravando vídeo. Uhum. Eu acho que uma das dicas também, até para facilitar a questão da apresentação que a gente chegou a citar, né? Poderíamos utilizar de uma leitura em voz alta? Nossa, é legal você falar isso, porque sim, a leitura em voz alta é excelente, é super importante. Você escrever, né? Você escrever o seu textinho, o trabalho que você vai apresentar na escola, ou o roteiro do seu vídeo, ou o que quer que seja, lê em voz alta para você mesmo. De preferência, deixa ele descansar um pouquinho, né? Vai, toma um café, dá uma andada, toma banho, dorme, faz outras coisas, volta, pega ele de novo, lê para você em voz alta. Quando você lê em voz alta, você vai pegar problemas de ritmo, de frases que estão excessivamente longas, muitas frases curtinhas juntas, palavras que a gente repete, às vezes na mesma frase ou no mesmo parágrafo. A gente percebe essas coisas de um outro jeito quando a gente está lendo em voz alta. Quando a gente está só com o olho no papel ou na tela, não é tão claro assim. Então, isso é super importante. E uma outra coisa que também é muito simples e ajuda demais mostra para alguém, sabe? Para uma amiga, para um amigo, para alguém que esteja perto de você e que você sabe que vai te falar algo mais do que ai, amiga, tá ótimo. Porque o ai, amiga, tá ótimo é bom, mas não resolve vida. Você só vai falar, tipo, que bom, tá legal. Mas mostra para alguém que vai fazer com você um comentário, uma crítica construtiva, que vai conseguir te apontar um problema sem te colocar para baixo, sabe? Falou, não entendi o que você quis dizer aqui, sabe? Isso ajuda demais.
Uhum. E também tem uma questão com a dicção, né? Quando você lê em voz alta, eu acho que você tem a oportunidade de pronunciar melhor as palavras. Elas podem ser lidas de uma forma um pouco mais lenta, um pouco mais rápida. Você pode entrar dentro da interpretação de um texto. Então, são coisas que não a leitura pela leitura, mas a leitura junto com esses elementos. É assim que você também tem? Não, ajuda demais e principalmente numa situação em que você vai apresentar, por exemplo, um trabalho de escola lá na frente da sala, né? Que é algo que todo mundo sempre fica, com razão, fica nervoso antes. Se você treinar sozinho, lendo para você mesmo, para você mesmo em casa, a chance é que você já está confortável com aquelas palavras, com aquelas frases, por mais que sejam palavras complicadas. Então, na hora que você for apresentá-la na frente, claro, tem o nervoso faz parte da vida, ele sempre vai estar ali. Mas se você já treinou, você já sabe pronunciar aquelas coisas, você vai estar um pouquinho mais seguro ou segura, você vai estar um pouquinho menos desconfortável, sabe? Putz, essa palavra aqui eu já sei como fala, eu não preciso me preocupar com essa parte. Porque coisa para se preocupar sempre vai ter, gente. Esse nervoso ele não passa. Hoje em dia, eu até hoje eu fico nervosa se eu preciso, sei lá, outro dia eu precisei fazer uma apresentação no BuzzFeed sobre os números da empresa no trimestre. E são pessoas com quem eu trabalho todos os dias. Enfim, tomo café, tomo cerveja, faço piada, estou super confortável. Eu estava super nervosa. Por quê? Porque envolve você ir na frente e se expor, né? Então, esse nervoso, ele fica aí. Ele fica aí. Eu acho que ele nunca desaparece, né, Gaia? Nunca desaparece, mas a melhor coisa que a gente pode fazer para lidar com ele é estar confortável com o material que a gente vai apresentar. Seja os números do meu site, seja o trabalho de geografia que você tem que apresentar, seja um texto que você escreveu que vai publicar no blog. Quanto melhor você conhece o seu conteúdo, o seu material, mais segura você vai estar. Uhum. E você acha que para ajudar a diminuir esse nervosismo, a gente também poderia usar um pouco de uma respiração? Sim, é legal você fala isso. Respiração, lembra de respirar. Na dúvida, para e respira um pouquinho. Quando a gente fica ansioso, a gente começa a respirar muito rápido, né? A gente fica sem perceber. E se a gente consegue controlar melhor, você vai naturalmente se acalmar. Mas isso faz parte de se controlar, né? Controlar a respiração faz parte de se controlar. Não à toa técnicas de meditação são totalmente baseadas em prestar atenção na própria respiração, né? Então ajuda muito. Tá bom. Quero agradecer a sua participação, gostei muito da nossa... Obrigada. Tenho certeza Obrigada a você pelas perguntas, espero que o pessoal tenha gostado também. Com certeza. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui então? Até a próxima. Tchau, obrigada.